Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, eu tô aqui para ler com os irmãos o texto da Daniela Soares. Essa irmã escreveu um texto chamado Obedecer e Ponto Final. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu que não escrevi o texto e que também não estudei teologia, vou só ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso dito, a gente pode começar orando. Paizinho, nós pedimos que tu nos mostre, através da nossa reflexão de hoje, a importância da obediência. Que nós possamos entender definitivamente, Pai, como o Senhor valoriza a obediência. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. Perdoa todas as vezes que nós desobedecemos. Que nós possamos ser pessoas e cristãos melhores. É no nome de Jesus que fazemos essa oração. Amém. Então, nosso texto hoje para reflexão está em 1 Samuel 15, versículos 1 a 23. Então, esse texto vai tratar da guerra contra os amalequitas. Então, como os irmãos devem saber, depois de uma sucessão de juízes, Samuel, que foi o último juiz do povo, está orientando aqui Saul, que foi o primeiro rei do povo de Israel. Então, agora nós vamos ler a guerra contra os amalequitas. Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isso que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando eles vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo que eles têm. Presta atenção. Destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres e crianças e bebês, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o seu exército e em Telaim fez uma contagem de seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 do de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus: saiam do meio dos amalequitas para que não os mate com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus, saíram. E Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até o sul, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo mais que era bom. Mas destruíram tudo que era imprestável e sem valor. E aí o que acontece é que Saul é rejeitado como rei. Aí o Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso. E a noite inteira orou em voz alta, orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: então por que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? E Samuel respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou:
Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder da tribo de Israel. O Senhor Deus o ungiu como o rei do povo de Israel e o mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má. E disse para você lutar até acabar com eles. Então, por que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles o trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifícios ao Senhor, o Deus de você. E Samuel respondeu: o que é que Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Amém? Sagrada palavra do Senhor, né, irmãos? Poxa, eu fico com pena de Saul, né? Mas tem que obedecer, né, irmãos? Então, o versículo aqui escolhido como versículo-chave foi o 22, que diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Bom, Saul, ele tinha um direcionamento, ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Então, ele tinha que ir lá, investir contra os amalequitas e obedecer tudo que o Senhor tinha dito. E que segurança deve sentir uma pessoa que recebe diretamente de Deus a revelação daquilo que precisa ser feito? É impressionante, né? A gente olha para Saul e não se conforma de ele ter cometido um erro tão grave, né? Mas eu fico pensando, sabe, irmãos, que a gente age como Saul. Saul recebeu uma ordem direta de Deus através de Samuel, de que deveria acabar com tudo que fosse do povo amalequita. Mas a gente também não recebe ordem direta do Pai através da sua santa palavra e não desobedece do mesmo jeito. Então, assim, a gente nem pode apontar o dedo para Saul, porque a gente também faz coisa errada. Bem, apesar de Saul ter uma revelação direta de Deus, ele não agiu seguindo essa lógica, né? Parece que ele pensou: eu tenho uma ideia melhor. Acho que a ideia de Deus não é tão boa quanto a minha. Como se isso fosse possível, né, irmãos? Então, o que ele fez? Ele cumpriu em partes as palavras ditas pelo profeta. Porém, ele poupou as melhores ovelhas, os melhores bezerros, bois, carneiros, com a intenção de oferecer tudo para o Senhor em holocausto. Mas a gente tem mania, né? De querer dar uma ajudazinha para Deus, como se ele não agisse da forma como deveria, né? Como se a gente pudesse fazer algo por ele, como se a nossa ideia fosse melhor que a de Deus. Poderia até parecer para Saul que aquilo que ele estava fazendo era muito, muito mais nobre, né? Puxa vida, ele tinha preservado toda aquela bicharada lá, que era linda, maravilhosa, perfeita, para quê? Para poder oferecer a Deus. Então, o exército de Saul, e Saul teve boa intenção, mas como dizia minha mãe, ó, o inferno está cheio de boa intenção, porque não é de boa intenção que a gente consegue agradar a Deus, é obedecendo. Então, não existe meia obediência, ou a gente é obediente ou desobediente. Isso aí a gente cobra dos nossos filhos, sobrinhos, netos, né? A obediência, mas nós mesmos não somos obedientes, né? A gente quer integrar a obediência do outro, mas esquece que nós, como filhos, não somos obedientes integralmente para Deus. Então, de que adiantaria ofertas de holocaustos baseadas em desobediência? Saul não pensou nisso, né? E talvez ele achou que nem era tão grave.
Então, o versículo 22 deixa claro que a obediência é a forma mais eficaz de agradar a Deus. Eu vou até reler para os irmãos. Diz assim: Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. É isso que diz o versículo 22. Então, a melhor maneira da gente demonstrar a Deus que a gente quer agradá-lo da melhor forma e reconhecendo que Ele é o verdadeiro Senhor da nossa vida, obedecendo. Pode nem parecer uma ideia tão sensacional, mas se o Senhor pediu, temos que obedecer. Então, naquele tempo, o povo se apresentava a Deus por intermédio de sacrifício de animais, né? Então, para que seus pecados fossem perdoados, eles levavam lá animais para serem sacrificados, né? Em favor dos seus pecados, os pecados dos seus filhos, em favor dos pecados da nação. Enfim, era assim que o povo se apresentava a Deus. Mas hoje a gente se apresenta a Deus de que jeito? Através do culto, né? Nós temos um culto de agradecimento ao Senhor, às vezes é quarta, às vezes é domingo, às vezes é sexta, às vezes é todo dia. Depende da igreja que você vai, você se apresenta a Deus através do culto. Então, hoje sua igreja se apresenta em culto através do sacrifício definitivo de Cristo como Cordeiro Santo. Então, a gente não precisa mais matar nenhum bichinho, porque Jesus Cristo já foi morto, sofreu todas as agruras do universo por causa dos pecados que ele levava, que eram os nossos pecados. Mas glória a Deus, porque ele ressuscitou, vivo está e voltará para nos buscar. Então, se você ainda não se decidiu por Jesus Cristo, faça hoje sua confissão a Deus. Converse com Jesus Cristo lá no cantinho do seu quarto. Fala: Senhor, eu reconheço que eu pequei, que só tu podes me salvar. E nós que conhecemos a Jesus Cristo, que reconhecemos o seu amor, temos que tê-lo na nossa vida como nosso Senhor. E todo escravo deve obedecer ao seu Senhor. Então, o que ele quer é obediência. Então, diante do exemplo de Saul, fica a meditação para nós. De que adianta nos apresentarmos ao Senhor em culto, se no dia a dia nós não somos obedientes à sua palavra? Então, assim, como tinha uma canção quando eu era adolescente, que o nosso pastor, à época, ficava bravo, né? Que nós cantávamos o falecido pastor Valdemir Tinchak, que foi o presidente da Junta das Missões Mundiais. A gente cantava e ele brigava com a gente. Mas a canção dizia assim, olha: domingueiro nunca queira ser. No domingo, ele é santarrão. Mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ele não é santo, não. Então é disso que trata o nosso texto aqui. Não adianta nós nos apresentarmos no domingo, no culto, como se tudo estivesse bem, se durante a semana, de segunda a sábado, nós não somos pessoas obedientes a Deus. Então, como diz lá em Lucas 6, versículos 43, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? É disso que trata o nosso texto. Então, assim, a gente tem que obedecer e ponto final. Não é para questionar. Se o Senhor dá uma ordem, nós temos que simplesmente cumprir. E o nosso manancial termina assim: de que adianta nos apresentarmos ao Senhor em culto se no dia a dia não estamos em obediência à sua palavra? Isso é uma verdade muito grande, né, irmãos? Bom, e isso vale para cada um de nós, né? Uma reflexão que nós temos que fazer. E se não estamos agindo da forma correta, vamos fazer a escolha certa para que possamos agradar ao Senhor. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.